TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde e eu quero convidar a cada um de vocês já para irem se reunindo aí em casa para fazermos a nossa consagração. Vamos lá? Vamos silenciando o nosso coração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, como é bom quando nos colocamos no colo da Mãe Maria, uma semana nova começando e a gente vai se reorganizando, vai se reestruturando, vai ressignificando, sobretudo com tudo que vem acontecendo ao nosso redor. Semana nova e vamos seguindo com muita fé, com muita esperança, sobretudo diante de todas as adversidades que nós estamos enfrentando, né, gente? Vamos lá, companheiro e companheira, vamos firme, seguindo com fé e esperança, sobretudo com muita sabedoria. Olha só, gente, nessa semana nós vamos falar sobre queda de cabelo. O nosso convidado é o Dr. Baltazar Sanabria, ele que já esteve em outros momentos aqui em nosso programa Viver com Fé e Saúde, mas eu quero que vocês acompanhem, porque Dr. Baltazar vai falar, inclusive, sobre algumas pessoas que estão tendo queda de cabelo na síndrome pós-Covid. Está acontecendo com você? Então fique aí e acompanhe a nossa entrevista que começa já já. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e eu quero convidar a cada um de vocês para nos acompanhar nas redes sociais, que vocês possam fazer a sua curtida lá nas redes sociais da Milícia da Imaculada. Nós estamos no Facebook, TV Imaculada Oficial, e no Instagram, @TV Imaculada. Olha, gente, o tema do nosso programa hoje é queda de cabelo, com o Dr. Baltazar Sanabria, ele que já está aqui pela terceira vez em nosso programa, sempre trazendo importantes informações acerca dessa problemática. E nesse primeiro momento, nós vamos falar da queda de cabelo, essa queda normal ou anormal, né? Assim como a calvície. Mas eu quero convidar cada um de vocês para acompanharem também, porque no segundo bloco nós vamos falar o que é que está acontecendo sobre a queda de cabelo na síndrome pós-Covid-19, que tanto ouvimos falar ultimamente. Dr. Baltazar Sanabria, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Eu que agradeço, Cláudia, aí, por mais um convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui pela terceira vez, tá? Para falar desse assunto aí que a gente realmente é apaixonado, né? Que é a questão da queda de cabelo e como a gente pode solucionar isso para os nossos pacientes aí da melhor forma possível. Sem sombra de dúvidas, e com esse trabalho excepcional que você vem desenvolvendo cada vez mais, é muito importante que você esteja aqui para poder orientar e para poder dizer exatamente o que é normal, o que é anormal, não, doutor? E assim, é natural nós perdermos fios de cabelos todos os dias, e por que acontece essa queda de cabelo diariamente, doutor? Cláudia, o cabelo, ele tem uma vida, né, também, né? Enfim, ele tem um ciclo capilar. Então o cabelo, ele nasce, ele vai crescer por um período e ele vai cair, né? Então essa queda, ela se manifesta como uma renovação. Na verdade seria uma troca, né? O cabelo, ele cai depois de um certo tempo no couro cabeludo e vem um cabelo novo. Então, é normal, é fisiológico, é esperado que a gente tenha uma troca capilar diária.
E em números, a gente pode falar que é normal se desprender do couro cabeludo, cair do couro cabeludo, uma média de 60 até 100 fios em um dia, tá? Esse aí seria o número considerado normal. Claro que é muito individual, tem pacientes que às vezes vai ter uma queda de 100 no dia e é normal, outros 60 e é normal. Então, assim, é tudo muito individual mesmo, né? E aí, quando sai desse padrão, a gente considera uma queda que não é normal, uma queda patológica. E como que o paciente vai observar isso? Então, a gente precisa fazer pequenas observações no nosso dia a dia para saber se a gente está com a queda normal ou não, até porque não tem como a gente contabilizar. Nossa, hoje perdi 65 fios, ou nossa, agora eu estou perdendo 150. Então, algumas coisas é importante a gente avaliar no nosso dia a dia para saber se a gente está com uma queda fora do normal ou não. Então, assim, por exemplo, a pessoa é comum eu ver cabelo na hora que eu vou lavar o cabelo, então a gente massageia, na hora de enxaguar, a gente vê uma certa quantidade de fios. De repente, o paciente começou a ver cabelo no travesseiro, que não era uma rotina, ou no trabalho, em volta da cadeira. Então, assim, são pequenos sinais que estão ali, né, gritando, meu cabelo está caindo, né? Ou assim, eu limpava minha escova 2 vezes na semana, agora eu estou tendo que limpar todos os dias. Então, precisa observar esses comportamentos para definir em que momento que você consegue ver que tua queda deixou de ser normal. E a partir desse momento procurar uma ajuda, né? E saber exatamente qual que é a diferença entre a calvície e a queda do cabelo, não, doutor? Perfeito. Isso é uma coisa muito importante, porque é muito comum os pacientes darem o nome de calvície para tudo, né? E assim, a queda de cabelo, eu costumo falar, já deve ter falado no programa, a queda de cabelo é um sintoma, não é um diagnóstico, ele não é uma doença específica. Tipo assim, dor de cabeça. A dor de cabeça ela pode ser causada por sinusite, pode ser causada por um derrame, enfim. A queda de cabelo é a mesma coisa. A queda de cabelo ela pode ser calvície? Pode. Mas ela também pode ser um eflúvio agudo, ela pode ser uma alopecia areata. Então, é importante, sempre que você estiver com uma queda acima do normal, procurar assistência médica. Nesses casos, qual que é o profissional que tem que ser procurado? O médico dermatologista, que é o médico realmente que estuda e é capacitado para tratar a queda de cabelo. E, nesse momento, definir a causa. Por que meu cabelo está caindo? A partir daí, definindo a causa, instaurar aí o tratamento para aquele paciente, para aquela causa, definindo aí, né, tratando da maneira adequada e resolvendo o problema do paciente. Doutor, vendo você falar, eu fico pensando naquelas falas que existem das pessoas dizerem que lavar o cabelo todos os dias pode ter uma queda de cabelo anormal, ou então lavar o cabelo à noite vai apodrecer os fios e você vai ter calvície. Tá, legal. Essa questão de frequência de lavagem, qual que é certo? Será que é certo lavar todo dia? Será que é certo lavar dia sim, dia não? Essa resposta, ela depende. Tá certo lavar todo dia? Tá certo lavar dia sim, dia não? Depende da pessoa, depende do couro cabeludo, depende do tipo de fio, tá? Então, aquela pessoa que tem uma tendência a ter um couro cabeludo mais oleoso, né, um couro cabeludo mais seborreico, esse paciente, obrigatoriamente, ele vai ter que lavar o cabelo diariamente. Por quê? Porque acumula sujeira, acumula oleosidade, e um excesso de oleosidade, um excesso de sujeira é prejudicial para o couro cabeludo. Então, isso geralmente acontece com quem? Aqueles pacientes que têm um cabelo mais liso, né? Então, pacientes que têm um couro cabeludo mais oleoso, mais seborreico, são pacientes que têm indicação de lavar todos os dias. Mas meu cabelo não é oleoso, ele é seco. Então, esse paciente, que geralmente são aqueles que têm o cabelo mais encaracolado, o cabelo mais crespo, ele é um paciente que não tem a obrigação de lavar todos os dias, porque ele não acumula sujeira, ele não acumula oleosidade. Então, ele pode sim lavar dia sim, dia não. Ele pode, muitas vezes, lavar a cada 2, 3 dias. O importante é deixar o couro cabeludo limpo. Se eu lavo meu cabelo uma vez na semana e meu couro cabeludo está limpo, essa é a frequência de lavagem. Se eu lavo a cada 2 dias e ele está sujo, não. A frequência de lavagem é todo dia. Então, não tem resposta para saber qual que é o tempo certo de lavar. É individual.
tá bom? Sim. Respondendo a primeira pergunta, pode falar. Não, é em relação a quem lava o cabelo à noite, vai dormir com o cabelo molhado? Perfeito, isso é péssimo, dormir com o cabelo molhado, tá? Umidade, existe uma tendência à proliferação fúngica, bacteriana. Então vai piorar a seborreia, né? Vai piorar a caspa, vai deixar o couro cabeludo mais oleoso, vai ficar mais sujo. Uma tendência à piora da queda, tá? Então não é bom dormir com o cabelo molhado. Sempre bom secar bem o cabelo para dormir. E a questão das tinturas, dos alisamentos, das químicas no cabelo, podem provocar também a queda do cabelo, doutor? Aí gera uma confusão, né? A tintura, o alisamento, a mecha, raramente vai dar queda. Pode dar queda? Pode. Vai dar queda em uma única situação. Naquele paciente que faz alergia ao procedimento. Então, assim, fiz tintura ou eu fiz alisamento e meu couro cabeludo irritou, coçou, ficou vermelho. Esse paciente pode ter queda. Mas o comum não é ter queda. O comum da tintura, do alisamento, da mecha, é quebrar. Então, o cabelo se tornar frágil, o cabelo se tornar inelástico, perder a maleabilidade pelo ressecamento do procedimento químico e ser mais suscetível à quebra, não à queda. Então, não cai da raiz, ele quebra no meio do fio. Isso é comum nos procedimentos químicos, né? Aí vai depender do quê? Alisou e ficou loira. Então, são procedimentos muito agressivos. Isso deve ser muito evitado. É a combinação da morte do cabelo. Sim. Alisar e ficar loira é péssimo. O cabelo vai quebrar, vai morrer. Ele fica frágil, né, doutor? E assim, então é quebra e não é queda. Significa o quê? Que é questão do tempo para esse cabelo crescer novamente e não significa necessariamente que ele vai crescer fragilizado, porque não teve a estrutura na raiz. Exatamente. Quando é procedimento químico, não tem agressão da raiz. É só o tempo desse fio crescer que você vai ter um fio saudável de novo. A agressão química, ela agride o fio, né? Por fora, não por dentro. Entendi. E as mulheres ficam enlouquecidas, né? Porque passa a mão e o cabelo vai embora todo. Doutor, fala pra gente em relação àquelas receitas que é muito comum nós encontrarmos em rede social, é muito comum nós encontrarmos em YouTube, como passar óleo de coco, azeite, Bempantol, óleo de rícino, com vitaminas. Realmente funcionam essas receitas, doutor? Tá. Eu costumo falar que receita caseira é sempre um risco, tá? Porque receita caseira nunca foi produzido por um laboratório, testado no couro cabeludo, testado no fio e provado a segurança. Claro que existem algumas coisas que a gente sabe que é seguro, que não tem problema passar. Se não fizer bem, também não vai fazer mal. Mas eu sou meio contra essas receitas caseiras, porque não foram testadas. E a gente sabe de algumas receitas que não dão certo e, muito pior, elas até pioram, né? Traz problemas para os pacientes. Eu até falei hoje de manhã na entrevista numa rádio, que ela fez a mesma pergunta. E aí eu falei, por exemplo, eu li uma matéria ontem de acidificação dos fios. Então, aplica vinagre, limão, enfim, outros tipos aí de produtos naturais. Passar limão no couro cabeludo é uma tragédia, porque você vai fazer uma queimadura, vai dar uma alergia, você vai ter um problema muito sério. É agressão então, ao seu couro cabeludo, né? Eu acho muito complicado você confiar em receitas naturais. Claro que daí você vai usar a babosa, o óleo de coco, que são coisas que a gente sabe que as pessoas usam e não traz problemas. Mas assim, pode sim ter uma pessoa que vai ter problema com óleo de coco. Então, o óleo de coco em si, eu não vejo tanto problema. A gente sabe que hidrata o fio, até traz benefícios. Mas a orientação é qual? Pode usar receitas caseiras? Pode. Mas sempre com a orientação de um profissional. De um profissional habilitado, que possa te orientar. Não vai ler um negócio na internet que você não sabe a origem e fazer, porque você pode arrumar um problema. As coisas naturais, a gente tende a achar que porque é natural, é inocente, não pode dar problema, não vai dar, né, algum prejuízo, algum dano. E não é assim. Sim. Tá? Coisa natural, até porque as coisas industrializadas muitas vezes vêm do natural, né? Então tudo depende da dose que você vai administrar. E pode sim trazer algum dano, pode sim trazer algum prejuízo para a tua saúde.
Então, assim, inclusive as coisas naturais, a minha orientação é o quê? Pedir o auxílio, a orientação de um profissional. Doutor, posso usar o óleo de coco? Posso usar o óleo de rícino? Enfim, para você usar com segurança e evitar um dano aí, couro cabeludo. Exatamente. Doutor, voltando à questão da queda do cabelo anormal, como que é realizado o diagnóstico dessa queda de cabelo? Porque, a princípio, Perfeito. você colocou que é em relação também a essa questão de uma queda mais exacerbada, porque queda de cabelo todos nós temos, Isso. e é absolutamente comum, como renovação das nossas células, até quando a gente toma banho, enfim. Mas, Exatamente. quando isso passa para o campo do anormal, como que é realizado esse diagnóstico? Você disse, inclusive, que é buscar um dermatologista, né? E Perfeito. aí, chegando a esse dermatologista, como que é feito esse diagnóstico? Existem várias maneiras a gente abordar o paciente, inclusive, de acordo com as queixas do paciente, você vai dispor de métodos para diagnóstico, né? Então, por exemplo, assim, primeira coisa, chegou no dermatologista, doutor, tenho a sensação que meu cabelo está caindo. Aí o dermatologista ele vai investigar, realmente concorda que teu cabelo está caindo. A gente realiza um exame do couro cabeludo, né, que auxilia muito, que é um exame chamado tricoscopia, a gente examina com uma lupa de aumento do couro cabeludo, busca sinais alterados para definir o diagnóstico. Muitas vezes, só com isso a gente já define a causa, por exemplo, na calvície. Muitas vezes, com esse exame ainda não é suficiente para a gente fazer diagnóstico. A gente recorre aí algumas vezes a exames laboratoriais, exames de sangue, para avaliar funções de tireoide, níveis de vitamina, enfim, deficiência, né, de algum ferro, alguma outra mineral. Algumas situações a gente tem que recorrer à biópsia de couro cabeludo, que é tirar um pedaço da pele, mandar para análise de um médico patologista, para ele aí mandar para a gente a resposta e a gente formular e definir a causa. Então, assim, também como vai fazer diagnóstico depende de cada caso. Cada caso ele pede algum exame diferente e de acordo com o caso e os exames solicitados é que vai se definir aí a causa e depois disso ser estabelecido aí o tratamento para aquele caso, né? Exato, e é exatamente a minha próxima pergunta em relação à questão do tratamento, uma vez que foi diagnosticado de fato que há uma queda normal nesse paciente. Tratamento, mais uma vez, depende do que está sendo causado. Então vamos lá, vou dar uns exemplos de rotina no consultório. Uma das causas mais comuns de queda de cabelo é a calvície. Para você ter noção, 70% dos homens, em algum momento da vida, vai ter calvície. A das mulheres, essa incidência chega a 40%. Tá? Então, assim, existe o tratamento de calvície. E o tratamento de calvície tem um leque de tratamento. Tem medicações para você ingerir, né, cápsulas, existem loções, tem procedimentos no couro cabeludo. Então, a gente tem várias opções para tratar calvície. Outra opção, outra causa, eflúvio telógeno agudo. Estou com eflúvio telógeno agudo, a gente fez uns exames e descobrimos que a paciente está com anemia, uma deficiência de ferro. Então, essa paciente que tem uma queda de cabelo por eflúvio, por deficiência de ferro, o tratamento dela vai ser o quê? Repor ferro. Outra causa, alopecia areata, que é uma doença autoimune do couro cabeludo. Muitas vezes a gente precisa recorrer à infiltração de corticoide. Então, o tratamento, Cláudia, vai depender muito da causa. É individualizado, então, você tem que né? estudar o caso. É individualizado. Não existe receita de bolo, gente. Não tem como você chegar na tua vizinha, ela falar para você, eu fui lá no Sanabria, ele descobriu que meu cabelo está caindo e ele me passou isso aqui. Eu vou usar isso também? Não tem sentido. Tem que se fazer, definir a causa da queda de cabelo para definir o tratamento. Então, a receita do meu vizinho não vai valer para mim. Inclusive, muitas vezes, na mesma doença não vale. Então, você pega um paciente que muitas vezes tem calvície e ele tem indicação de usar finasterida. Aí você pega outro paciente que também tem calvície, mas ele tem contraindicação, ele não pode, porque ele tem um problema de saúde que ele não pode usar a finasterida. Então, assim, mesmo dentro da própria doença, o tratamento ele é individualizado. Entendi. O mais ideal, o correto, então, é essa vizinha pegar o cartãozinho do Dr. Sanabria e entregar. Vá lá e faça a sua checagem, não, doutor? Perfeito. Procura, defina a tua causa para você receber o tratamento para o teu caso. Porque, assim, usar o tratamento do outro e o teu caso não for, não vai resolver, né? Ainda gastou dinheiro comprando uma medicação. Sem dúvida. Aguarda aí que nós já voltamos. Combinado.
Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e nessa semana nós estamos falando sobre queda de cabelo. O nosso convidado é o Dr. Baltazar Sanabria, mas antes de nós retomarmos a entrevista, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, também pode nos dar sugestões de pauta, gente. Você pode ligar aqui na TV Imaculada em horário comercial no 3349-1015 ou deixar um recadinho no 9347-0532 e dizendo que assunto você gostaria que o Viver com Fé e Saúde pudesse abordar aqui. Né? Então, a sua sugestão de pauta vai ser estudada por nós com todo carinho e vamos trazer aqui para que vocês possam acompanhar. Doutor Baltazar, nós estávamos falando que neste bloco nós iríamos falar sobre a questão em relação à queda de cabelo no pós-Covid. Está tendo alguns questionamentos, algumas dúvidas, as pessoas inclusive se assustam, né, com a queda do cabelo mais exacerbada depois que passa essa fase da Covid. Então, muitas pessoas, elas melhoraram da doença e relatam que o cabelo começou a cair. Tem alguma coisa relacionada? Isso é verdade, doutor Baltazar? Tem sim, Cláudia. Para você ter ideia, de cada 4 pacientes que tem Covid, 1 vai ter queda de cabelo. Olha! Então, a incidência de bastante. 25% dos pacientes que tiver Covid vai ter queda de cabelo, tá? O problema da queda de cabelo pós-Covid, ele é muito semelhante e é o mesmo raciocínio de outras situações. Por exemplo, a paciente que existe um problema chamado eflúvio telógeno agudo, né? Que o paciente ele sofre uma agressão no corpo, e quando eu falo sofre uma agressão, eu estou me referindo a um procedimento cirúrgico, eu estou me referindo a um parto, eu estou me referindo à suspensão de um anticoncepcional, eu estou me referindo a uma doença febril comum, como a dengue, como a Covid. Então, o paciente ele sofreu agressão naquele momento, o nosso corpo ele meio que se volta para resolver o problema e acontece uma dessincronização do ciclo capilar. E geralmente, após 3 meses dessa agressão, que o cabelo vai começar a cair, tá? Então, isso é um eflúvio telógeno agudo que já acontece em outras situações e também está acontecendo na Covid, tá? Então, o paciente que teve dengue, ele também tem uma queda de cabelo depois de um tempo, depois que a dengue se resolveu. A mesma forma que está acontecendo com a Covid. O que está acontecendo um pouco diferente é o quê? Como regra, o paciente ele tem essa agressão depois de 3 meses o cabelo começa a cair. A Covid, ela realmente é uma doença nova que a gente não está sabendo lidar muito bem com ela, as coisas está tendo muita novidade. E o que tem acontecido é uma coisa incrível, que a Covid ela é tão agressiva que ela está agredindo inclusive alguns pacientes o folículo. E tem muita gente que após 15 dias da Covid já começa a cair o cabelo. Nossa! Então, numa situação normal de dengue, de uma cirurgia, de uma perda de peso, o cabelo demoraria 3 meses para cair. Na Covid, isso acontece também. Mas nos casos mais graves, não chega a 3 meses, com 15 dias começa a cair. Tá? Então, realmente, é um reflexo, é uma sequela da doença, a queda de cabelo. Em alguns pacientes tem relatos de queda, que na verdade o certo nem seria você falar a palavra queda, seria falar a palavra troca. Por quê? O cabelo ele cai, mas imediatamente ele é substituído, tá? Ah, ok. Mas existem relatos de uma troca, né? Uma queda de 50% do total dos fios. É muito, não, doutor? Até porque as pessoas acabam se assustando, né? E isso geralmente acontece... Isso geralmente acontece com pacientes que foram hospitalizados ou independente disso? Não, independente. Qualquer paciente que teve quadro leve tem. É desesperador a palavra. Do paciente, às vezes, ligar no consultório, você fala, ó, eu não consigo te atender, é só 15 dias, e o paciente ele ligar todos os dias para realmente agendar a consulta, porque está desesperado. Então, realmente tem relatos aí de perda de 50% do volume de cabelo. Então, assim, uma lavagem de cabelo, os pacientes hoje chegam no consultório da gente
às vezes 4, 5 dias sem lavar, porque ela acha que está lavando, o cabelo está caindo porque está lavando. Né? E não é assim, o cabelo, na verdade, ele não cai porque está lavando, está solto e você vai só, né, desprendendo ele, mas já caiu. Então o paciente, ele chega às vezes 5 dias sem lavar, por quê? Está numa queda pós-Covid e ele acha que porque está lavando está caindo. Então, para evitar esse desespero, ele nem lava, tá? Então, realmente existe essa queda pós-Covid, isso se chama eflúvio telógeno agudo, acontece em outras síndromes febris, outras doenças, em algumas outras situações. O que é importante entender é que é uma queda temporária, limitada, ela vai durar 2 a 3 meses, e em geral isso passa. Como regra, tá? O paciente recupera todo o cabelo que teve a perda, tudo volta, 1 ano e meio, 2 anos, ele já está com todo o volume dele recuperado. Existem algumas situações que isso não acontece, então aqueles pacientes que já têm uma doença no couro cabeludo, como a calvície, são pacientes que não recuperam tudo, tá? Então quem tem um couro cabeludo saudável, que não tem nenhum problema de fio de cabelo, de raiz, né, de couro cabeludo, esse paciente, ele recupera todo o volume perdido. Agora, pacientes que têm alguma doença de base aí no couro cabeludo, geralmente não recupera tudo, tá? Entendi. Mas o que é importante? Teve queda, procura assistência, né? Médico dermatologista, para realmente confirmar, o cabelo está caindo pela Covid, descartar outras causas de queda de cabelo, enfim, e estabelecer aí o tratamento para o teu caso. Você observou no consultório a faixa etária, doutor, dessas pessoas que estão sendo acometidas de queda de cabelo na síndrome pós-Covid? Que, na verdade, como você falou, existe, na verdade, a troca, né? Que isso vai acontecer ao longo do tempo de até exatamente. 1 ano, né? Na verdade, a gente não tem esse dado, não, e eu nem consegui notar no consultório. O que eu tenho notado é o quê? Talvez a gente está tendo mais homens com queda por eflúvio do que o comum. A gente quase não recebe no consultório homens com queda de cabelo por eflúvio agudo, pós-infecção, Covid, tipo pós-dengue, pós-cirurgia, pós outras causas. A gente recebe muito mais mulher. Hoje, com a Covid, a gente tem uma incidência maior de homens procurando consultório por queda de cabelo pós-Covid. Como você colocou anteriormente em relação a essa queda, que é calvície, a pessoa já tem uma questão de calvície já instalada ali, pode ser até por conta disso também, doutor? Não. A calvície, a doença, a pessoa nasceu com calvície. É dela, é genético, isso não tem cura. Tá. Quando a paciente ela vai passar pelo Covid, aí ela vai ter uma outra doença chamada eflúvio agudo. Ok. E aí você agrega outra doença. Então a pessoa, ela tem calvície e ela desencadeia outra doença chamada eflúvio telógeno agudo. Lá no bloco anterior, você falou em relação a uma queda normal de fios de cabelo que geralmente nós temos, né? Que é absolutamente comum de acontecer. Na síndrome pós-Covid, essa queda de cabelo já é de um número exacerbado, doutor, além daquilo que é normal? Sim, exatamente. Não, é nítido assim. A paciente, ela perde cabelo, vê o cabelo o tempo todo, uma coisa que não acontecia antes. Então, a queda de cabelo pós-Covid é uma queda patológica, é uma queda doentia, não é uma queda de 100 fios. É queda de 300, 400 fios por dia. Por isso assusta também, né? A pessoa fica assustada e já quer logo Cláudia, ser atendido. Desesperador. Nossa. Você não tem ideia. Você não tem noção. Nossa. Porque é aquela questão do de repente, né? Que acaba acontecendo e você volta para casa e tudo mais. As gestantes, as mulheres, quer dizer, né? Nos pós-parto, geralmente elas são acometidas já, né, de uma forma natural, por queda de cabelo. É possível, na recuperação pós-Covid, que essa queda se intensifique ainda mais, doutor? Com certeza. Assim, só para você entender. A queda pós-Covid, ela se chama eflúvio telógeno agudo causada pelo Covid. A queda pós-parto se chama eflúvio telógeno agudo causada pelo parto. Ok. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, assim, e geralmente acontece depois de 3 meses da causa, né? Eu tô com um bebê a mulher tem um bebê de 3 meses, o cabelo começou a cair. Quando o bebê tá com 6 meses, o cabelo para de cair. Só que aí ela pegou Covid. O que vai acontecer? Com 9 meses do bebê, o cabelo vai cair pelo Covid. Então, ela vai fazer 2 ciclos de queda. Nossa. O primeiro ciclo foi pelo parto e o segundo ciclo pelo Covid. Então, isso acontece
a pessoa às vezes fazer mais de um ciclo de queda no ano, porque teve dengue, depois teve Covid, ou porque perdeu muito peso, depois teve Covid. Então, assim, geralmente uma agressão vai ser responsável por um ciclo de queda acima do normal. Se tiver 2 agressões, então assim, teve o parto e depois teve a Covid, você vai emendar 2 quedas. Com certeza vai ser uma queda aí acima de 6 meses. Ou seja, uma situação que vai ser muito mais intensificada, né? Sim. E como que é realizado o tratamento nesse caso, doutor? No caso da síndrome, né? Da queda na síndrome pós-Covid. Sim. Como eu te falei, o cabelo ele cai depois de um tempo. Ok. Então a gente não tem como evitar essa queda. Tá? A queda ela vai acontecer e eu não tenho nada para fazer para evitar nem para tratar. O cabelo ele vai cair. A não ser acolher esse paciente, né? Porque ele fica desesperado, como você falou. A não ser acolher e assim, só de você receber o paciente no consultório, você explicar o que está acontecendo para ele já sai assim muito tranquilo, porque você vai explicar, você não tem calvície, você tem um eflúvio, o teu cabelo ele vai cair por 2 a 3 meses, você vai recuperar toda a tua queda, seu cabelo vai voltar ao normal. Então o paciente ele fica mais tranquilo. Sem então dúvida. Esse acolhimento é importante, você traz o acalento aí para esse paciente. Sem né? dúvida. Então é importante acolher, explicar, o paciente entender para ele conseguir controlar essa ansiedade. A gente não tem nenhum remédio para controlar essa queda, para parar essa queda. O que a gente geralmente faz é o quê? Está caindo muito cabelo. Só que, como eu te falei, não é queda, é troca. Então, está nascendo muito cabelo. O que a gente faz? A gente suplementa esse paciente com algumas vitaminas para ele ter uma produção boa de cabelo, para esse cabelo nascer forte, para esse cabelo nascer bonito, saudável. Por quê? Porque se esse paciente está um pouco desnutrido, esse cabelo já vai nascer mais ou menos. Então, em geral, a gente faz uma suplementação de vitaminas por 1 ano após o início da queda. E tem que ter realmente paciência, porque é uma queda autolimitada, é uma queda temporária. O tempo dessas quedas também é de forma individualizada, depende de cada paciente? Perfeito. Como regra geral, a queda também dura 3 meses. Então é um número meio cabalístico aí, né? Tipo, ela vem depois de 3 meses e ela dura 3 meses. Mas ela pode durar até 6 meses, tá? Então a queda, no geral, ela dura de 3 a 6. Mas a maioria das vezes vai durar 3. E o fato de você nos trazer essa informação de que é realmente algo que não há muito o que se fazer durante esse período de tempo de queda, a não ser o acolhimento, a não ser a suplementação, enfim, a orientação técnica do profissional adequado, não significa que a pessoa deva ficar lá em casa. É importante ele receber essa orientação do profissional, né? É importante ele ir em busca de ajuda, não, doutor? É importante por quê? Porque ela não vai conseguir saber se o cabelo dela realmente está caindo pelo Covid. Ok. Porque pode ser outra causa. Então a gente precisa descartar outras causas de queda, né? Pode ser que essa paciente está com uma deficiência de ferro, pode ser que ela está com alteração de tireoide, pode ser que ela está com alguma outra infecção crônica associada. Então, quando ela vem no consultório, a gente descarta todas essas outras hipóteses através da consulta e através de exames laboratoriais. Então, quando o paciente ele vem com uma queda, a gente 100% das vezes faz alguns exames para descartar outras causas de queda de cabelo. Excelente, doutor. E para finalizar, eu gostaria que você nos dissesse quais os principais cuidados para evitar definitivamente a queda dos cabelos, doutor Baltazar. A gente, assim, falando no âmbito geral, o que eu gosto, o paciente ele tem que entender? Nosso cabelo, Cláudia, o couro cabeludo, ele é muito reflexo do nosso organismo estar equilibrado. Então, se a gente está mantendo uma saúde, se o nosso organismo está bem, se ele está bem alimentado, se não tem nenhuma doença cometendo, enfim, se está tudo dentro dos conformes, geralmente é um paciente que não vai ter queda. Então, assim, o cabelo ele é reflexo do equilíbrio. Saiu do equilíbrio o nosso corpo, pode ser que esse paciente tenha uma queda. Então, o que eu posso fazer para evitar queda de cabelo? Existem algumas situações que a gente não pode fazer nada. Por exemplo, Covid. Eu não tenho como evitar ter queda de cabelo pós-Covid. Né? Mas, assim, manter hábitos saudáveis no dia a dia ajuda sim a você não ter queda. Então,
Não fumar. O tabagismo, ele é uma das causas de queda de cabelo, porque você faz uma isquemia do couro cabeludo, então o cabelo vai receber menos sangue, pode dar queda. O uso de álcool em exagero aumenta a produção de radicais livres, você pode viver num estresse intenso, o cabelo cair. Alimentação ruim, paciente desnutrido vai ter queda de cabelo, então ter uma alimentação boa, fazer atividade física, manter uma circulação adequada do corpo. Então são situações em que você sim está cuidando do seu cabelo, evitando queda. Só que existem situações que você não consegue evitar, como por exemplo a Covid, como por exemplo, fiz uma cirurgia para retirada do útero. Meu cabelo começou... Não tem como você evitar isso. Né? Então, uma maneira de evitar queda de cabelo é você manter teu organismo equilibrado, manter ele saudável. Tá? E para manter meu cabelo bonito, manter ele saudável, sem ser queda, né? Aí é muito individual. Então, a mulher que faz mecha, a que faz alisamento, ela precisa ter alguns cuidados para hidratar esse fio de cabelo, né? Deve-se evitar associar química para evitar uma agressão muito intensa. Deve-se manter uma hidratação constante no couro cabeludo, né? Por causa da química que agride, resseca. O homem deve-se sim hidratar o cabelo quando é um cabelo mais tendendo aí a ressecamento, para manter o cabelo mais bonito. Enfim, então, manter uma vida saudável, você está evitando sim queda de cabelo. Ok. Doutor Baltazar Sanabria, muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez em nosso programa, viu? Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite. É um prazer aí estar com você, a gente conversando sobre esse assunto. Gosto muito de falar sobre isso. Acho que existem muitos mitos, né, no cabelo que as pessoas acreditam, e a gente poder levar um pouco dessa informação, a gente vai desmistificando muita coisa e a gente vai conseguindo levar aí um pouco de ciência para o cabelo, para os pacientes aí no tratamento do cabelo. Sem sombra de dúvidas alguma, no processo gradativo nós vamos conseguindo, né, desmistificar tudo isso. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Um abraço, tá bom? Te cuidem aí, viu? Fiquem com Deus. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez a presença online, à distância, do Dr. Baltazar Sanabria. Querido, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui em nosso programa. E olha, gente, você que perdeu a entrevista, você pode, além das reprises que acontecem durante a semana, você pode acompanhar lá no canal do YouTube da TV Imaculada. Você se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Lá também no canal do YouTube você pode dar sugestão de pauta, nós vamos responder para vocês lá também. Se você gostou da entrevista, curte lá também. Isso vai nos ajudar muito mais para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa divulgar as entrevistas que são muito importantes e muito relevantes para todos nós. Olha, gente, 20 anos de GAV, Grupo Amor à Vida. Eu gostaria que vocês agora acompanhassem esse vídeo fantástico. Peguem papel e caneta e já anotem aí sobre os telefones que tem lá para contato e nós já voltamos já já. Abram os ouvidos que vão lá direto ao coração para ver o vídeo do GAV. Vamos lá? Sobretudo diante de tudo que nós estamos vivendo, com essa pandemia que a gente não tem tempo para acabar, cada dia a gente tem várias notícias, algumas maravilhosas, outras nem tanto, e o GAV está aí,
fundamental, fazendo o trabalho com muita garra, com muita força, com muita perseverança, inclusive os milhões de psicólogos que estão realmente ressignificando o atendimento de forma online e muitos deles, inclusive, de forma gratuita. Então, se é uma ferramenta que a gente pode fazer uso, por que não? Você anotou? Anotou os contatos do Gavi? Olha, se você não anotou, se você perdeu o nosso programa, se você não conseguiu acompanhar durante as reprises, lá no canal do YouTube Rede Imaculada de Comunicação, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Lá tem uma série de programações e você pode escolher lá todas as programações que você quer assistir. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, te cuidem. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E salve Maria Imaculada!